Olá, seja muito bem-vinda ao canal Sala de Estar. E hoje nós iremos fazer uma devocional sobre o livro de João 10. E o título da nossa devocional de hoje é Tudo Muda quando você ouve a voz de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre ouvir a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Nós vivemos numa época cheia de distrações. Muitas opiniões, muitas pressões, um barulho constante, seja na internet, no trabalho, em casa e até mesmo dentro da nossa própria mente. É fácil você se perder, se sentir confusa ou insegura sobre o caminho que você deve seguir. Mas Jesus vai nos lembrar que, mesmo em meio a todo esse caos, existe uma direção segura, uma voz que nos guia com amor e sabedoria, que é a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a Deus, tudo muda. Não é apenas uma orientação prática ou uma decisão acertada, é uma transformação do coração e da mente. Ele nos conhece pelo nosso nome, ele nos conhece primeiramente do que qualquer outra pessoa poderia conhecer. Ele nos conhece profundamente, ele sabe das nossas dores, ele sabe, querido, quais são os medos e os desejos mais íntimos do seu coração. E quando nós seguimos a sua voz, encontramos paz, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. É Ele que nos diz quando parar, quando avançar, quando descansar e quando perseverar. O versículo de hoje é João 10, 27, e ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo ele vai nos lembrar de algo poderoso. Nós somos as ovelhas do Senhor e Ele conhece o nosso nome. Ele sabe quem nós somos. Ele não nos vê, querida, somente como um número ou como um problema. Ele nos conhece intimamente. E quando nós prestamos atenção à voz do Senhor, nós aprendemos a distinguir o que vem dele do que vem do mundo. E isso nos dá segurança, isso nos dá confiança e, sobretudo, nos dá a paz que o mundo não pode oferecer. A palavra do Senhor é clara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos ovelhas dele, e ouvir a voz dele não quer dizer que nós não teremos dificuldades ou que tudo será fácil, mas quando nós entendemos que ouvir a voz dele significa que mesmo ao caos podemos ter certeza de que não estamos sozinhas, nós compreendemos que ele nos guia, nos protege e nos sustenta, e cada passo dado na direção dele é um passo de descanso e de confiança. Então hoje eu convido você a parar por um momento e ouvir a voz do Senhor. Silencie o ruído ao seu redor. Respire fundo e abra o seu coração. Pergunte: Senhor, qual é a tua voz para mim hoje? O mundo fala tantas coisas, a nossa mente fala tantas coisas, a internet, as mídias, elas falam tantas coisas, mas a única voz que importa ouvir é a voz do Senhor. E quando você ouvir a voz dele, siga com fé, porque quando nós ouvimos a Deus, a nossa vida ela muda, a direção ela se torna clara, o coração se acalma e a paz se torna real. E se você hoje tem dificuldade para ouvir a voz do Senhor, ore a Ele e peça: Senhor, me ajude a reconhecer a sua voz, me ajude a silenciar as vozes do mundo, me ajude a andar na direção do seu querer. Isso, querida, só acontece quando nós estamos numa vida de oração, numa vida de leitura, de meditação na palavra do Senhor, quando nós alimentamos a nossa relação íntima com Deus. E eu desejo que hoje você sinta essa paz, que você saiba que ouvir a voz do Senhor é encontrar o caminho seguro, mesmo diante de qualquer tempestade. Que o Senhor abençoe a sua vida. E se você gostou desse devocional,
curta, compartilhe, encaminhe para aquela amiga que precisa ouvir, comente aqui embaixo, nos ajude a manter esse projeto para a honra e glória do Senhor. Esse foi mais um episódio do devocional do Sala de Estar. Um beijo e até o próximo vídeo.